Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à primeira edição das Job Talks ISEC Lisboa. Passo agora a dar um pequeno contexto, um breve contexto do que é isto das Job Talks ISEC Lisboa. No mundo marcado por uma conjuntura político-económico-social que assiste a mudanças constantes, geradoras de um sentimento de angústia e incerteza face ao futuro, com a informação a surgir de várias fontes, de forma diversa e vertiginosa, que ao invés de esclarecer, na maioria das vezes, promove a confusão e o medo do mercado de trabalho, medo das escolhas, medo do fracasso profissional, da ausência de um sentido de realização. A tudo isto acresce uma narrativa pretensamente motivacional, na qual proliferam os clichês da moda, as fórmulas com 10 passos para alcançar o sucesso, os 25 segredos para seres um grande líder, ou ainda como pensam os CEOs de proa do mundo. É neste contexto que as Job Talks ISEC Lisboa surgem. Um encontro que se dirige à comunidade académica, em particular aos nossos estudantes, por eles estamos hoje aqui, numa conversa de tom informal, facilitadora de um espaço de liberdade e pensamento crítico, tão necessário nos dias de hoje, e que tentará responder, promover a reflexão, responder, questionar os desafios atuais da empregabilidade dos jovens do ensino superior, face, ou não, não sei, o nosso convidado nos dirá, ao presente e ao futuro. O primeiro convidado que quisemos trazer ao ISEC Lisboa para esta edição das Job Talks encaixa como uma luva nesta ideia de querer desafiar os limites do óbvio. Em nome do ISEC Lisboa, na pessoa da senhora Presidente do ISEC Lisboa, professora doutora Cristina Ventura, aqui presente, dou as boas-vindas a José Alberto Carvalho, notável jornalista português, subjamente conhecido. Subjamente conhecido por todos nós, querido e admirado pelo público, para quem peço uma calorosa saudação outra vez. Sentamos um bocadinho? Senta-te. Não, fica esquisito. Não vai ficar. Só sentamos os dois, os homens. Ok. Bom dia a todos, obrigado. O microfone está a funcionar, não está? Eu vou precisar que apaguemos a luz durante uns instantes só para vos pedir a atenção para uma coisa. Mas antes disso... Eu vou apresentar-te. Vais apresentar-me? Sim. Ainda não tinhas? Não. Desculpa. Daquela forma especial. Pronto. Então, Peço eu achei desculpa. que já era a minha deixa, desculpa. Já estraguei isto tudo porque interrompi o nosso convidado. Não. Zé Alberto, a nossa gratidão e apreço pela tua presença e por teres aceito o nosso convite. Eu vou fazer uma breve e sucinta apresentação que o Zé amavelmente nos cedeu. O Zé Alberto Carvalho tem 54 anos, ainda que por vezes refira parecer ter apenas 12 e outras 350. Jornalista por entrega e compromisso, é um AFOL, Adult Fan of Lego, e astrofotógrafo nas horas vagas. Ex-diretor de informação da RTP e da TVI e fundador da SIC, foi pioneiro da utilização da internet em Portugal, sócio número 302 do PUG, Portuguese Unix Users Group, mas afirma ser um crítico das redes sociais, juventude das redes sociais. Professor de jornalismo televisivo e digital no Instituto Politécnico de Lisboa, fundador e docente da pós-graduação em jornalismo do ISCTE Média Capital. E, por fim, eterno candidato à felicidade. Vou só fazer a introdução à tua apresentação, à tua comunicação e a seguir passo-te a palavra. Zé, trazes-nos então alguns tópicos de reflexão e várias interrogações que irei partilhar como introdução à tua comunicação. Os cursos de gestão de empresas digladiam-se nos rankings de competitividade. De uma forma avassaladora, esta competitividade pretende dizer-nos que a gestão
é o paradigma do desenvolvimento e do progresso laboral e económico. Mas o que criam os gestores? Os grandes empreendedores são gestores? O que deve ser, afinal, um gestor? E se, para o sucesso, para o progresso e para a felicidade, for mais importante percebermos os nossos heróis? E se o óbvio for o território do progresso e da felicidade? Para que lado é que fica o futuro? Não tens um plano para a tua vida? Isso pode ser a melhor coisa que te aconteceu. Foi o tema escolhido pelo nosso querido convidado para a sua intervenção. Para lá do óbvio, José Alberto Carvalho, tens a palavra. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelas palavras, muito obrigado pela vossa presença. Espero não ser muito aborrecido. Mas se for, basta levantar a mão e eu começo a calar-me. Demoro bastante tempo a calar-me de vez, mas começo a calar-me. Daqui a uns segundos conseguimos fechar as luzes do auditório, só para nos focarmos ali. E enquanto decidimos como é que isso se faz, que eu gostava de vos lançar um pequeno desafio em vídeo. A qualidade não é melhor, é um vídeo do YouTube, esses tipos não produzem coisas de grande qualidade. Mas, entretanto, eu gostava de vos perguntar, e agora que já apagaram as luzes, até é melhor, porque assim eu não vejo ninguém, que é: quantas das pessoas nesta sala pagaram, eu diria, nos últimos 6 meses, pagaram para ter acesso a notícias? Alguém compra jornais? Não vejo uma mão, duas, três, quatro, eu não estou a ver caras. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pessoas. Uau! 12 pessoas neste conjunto é capaz de ser uma amostra razoável daquilo que acontece na sociedade hoje em dia. Então, como é que pessoas como eu, que são jornalistas, mesmo que não trabalhem em jornais, que na televisão é um bocadinho pior... Espera, também posso fazer essa pergunta. Que é: quem é que hoje em dia se senta para ouvir as notícias? Um bocadinho mais, mas isso não é... Espera, aqui há um equívoco. Não, isto não pode ser... Os gráficos de audiências que eu recebo e consulto todos os dias não dizem isto. Desculpem. Não dizem. E por mais otimista e benevolente que sejamos connosco próprios, eu queira acreditar naquilo que estou aqui a ver e a observar, eu acho que não é verdade, porque o telemóvel é uma fonte de zapping absoluto. As notícias competem com as mensagens dos amigos, com os memes e as piadas sobre o trabalho, com as notificações de outras notícias ou de outras coisas que nos interessam. Eu próprio, quando estou a fazer o noticiário, quando estou a apresentá-lo, tenho o telefone em silêncio, obviamente, e recebo notificações sobre... vamos lá ver. Não perca hoje a chuva de estrelas de Oriónidas, porque eu tenho notificações ativadas para isso. E se eu estiver a fazer outra coisa qualquer, de repente a chuva de estrelas... As estrelas não chovem, obviamente, não é? Portanto, isto é um abuso de linguagem. São meteoros que entram na atmosfera terrestre e que se desfazem nesse contacto com a nossa defesa planetária, que é uma espécie de grande Ministério da Defesa que nós temos, não é? A atmosfera terrestre. Mas isso para mim é muito mais interessante do que muitas outras coisas que me acontecem naquele instante, ou que eu estou a fazer. E isso acontece na vida de todos nós. Nós, quando estamos a ver notícias, até podemos achar... E eu não perguntei ver notícias, perguntei ouvir notícias. Porque eu acho que as pessoas hoje em dia ouvem muito pouco. Ouvem cada vez menos. E ficam com umas ideias muito rápidas, muito profundas, muito definitivas sobre coisas que não faziam ideia há 2 minutos atrás. E isso é um bocadinho aflitivo. As pessoas precisam de ouvir. E, sobretudo, de se ouvir a si próprias. De ouvir o ruído do seu pensamento, da sua reflexão. Eu acho que isso faz falta. Vivemos numa época extraordinariamente veloz. Isso é ótimo.
mas não é tudo. E nessa velocidade estamos a deixar coisas para trás. Acho que já conseguimos focar o suficiente. Eu não sei qual é a resolução que vamos ter deste vídeo. E peço-vos, é uma coisa curta, é 1 minuto. Peço-vos que sigam as instruções, apesar de serem em inglês, são muito simples. É um desafio para contar. E quem souber deste exercício, peço que se mantenha totalmente silencioso, não estraga-me a brincadeira. É um exercício em que é pedido às pessoas para contarem os passes de bola que a equipa de branco, reparem, a equipa de branco faz. É uma coisa muito simples. Podemos tocar o vídeo. The team in white make. The answer is 13. Certo? Boa. But did you see the moonwalking bear? Espera. Aí está ele. Agora parem no vídeo mesmo. Muito bom. Podemos acender a luz agora. Alguém contou 12 ou 14 passos? 12? Oh, mas eram 13. A maior parte contou 13. Alguém que não conhecia o vídeo viu o urso da primeira vez? Uma pessoa. Este vídeo é um vídeo extraordinário. Fez parte de uma campanha de prevenção rodoviária em Inglaterra e destinava-se a chamar a atenção para os ciclistas, coisa que é importante em Lisboa hoje em dia. Ciclistas, trotinetistas, skaters, patinadores em linha e afins, que é fácil não vermos aquilo que não estamos à procura. De uma certa forma, isto é uma metáfora dos tempos atuais de comunicação e da maneira como nós somos facilmente manipulados. É fácil dizerem-nos, olha para ali, e nós olhamos e ficamos muito contentes, e depois não vemos o ridículo que é o urso a fazer moonwalking, que é uma coisa que eu nunca consegui, a atravessar o vídeo, e da segunda vez que o vemos só nos sentimos um bocadinho tontos, não é? Que é assim, como é que eu não vi aquilo? Mas isto é demonstração óbvia. Assim, a maior parte das pessoas... o vídeo não é de qualidade extraordinária, as condições de projeção não permitem concentração total no vídeo, mas ainda assim ninguém viu, ou quase ninguém viu, o urso. Isto é uma metáfora dos tempos estranhos, em que todos somos um bocado ursos que nós vivemos. E eu gostava, e agora podemos passar aqui para o HDMI da apresentação. Isto vai ser um arrojo. Funciona. Ok, este vídeo já vimos. Nós vivemos um tempo em que a maior empresa de hotelaria do mundo não tem um único hotel. Conhecem este símbolo? Airbnb. A maior empresa de hotelaria do mundo não tem um único quarto. A maior empresa de transportes do mundo não tem um único veículo. Uau! A maior empresa de distribuição de vídeo da história, até há pouco tempo atrás, não tinha gasto 1 cêntimo a produzir 1 segundo de vídeo. Vive dos vídeos dos outros. Isto diz-me particularmente respeito a mim. Vídeo é a minha área de trabalho. O maior centro comercial do mundo não tem lojas, não tem porta aberta. E isto seria impensável num curso de gestão explicar que isto poderia acontecer há 20 anos ou há 30 anos. Impensável. Como é que estás a pensar em criar uma empresa de hotelaria sem hotéis?
ou uma empresa de transportes sem veículos, e por aí fora. E há imensos outros exemplos deste tipo de coisas. O que significa, só para não termos nenhuma dúvida, que é impossível prever o futuro, meus caros. Por mais que vos digam o contrário, por mais que nós gostássemos que isso acontecesse, se todos nós fôssemos capazes de prever o futuro, éramos todos mais ricos, mais felizes, mais serenos e acertávamos todos nas chaves do Euromilhões à terça e sexta, terça e sexta, terça e sexta, terça e sexta. E isso não acontece. Por mais que nós queiramos. Alguém conhece aquele carro que está ali? Os mais velhos conhecem? O Monopólio. Está livre da prisão. Este carro é o primeiro automóvel produzido em série pelo ser humano. É o Ford. É o Ford Modelo T, 1908. E porquê é que eu decidi falar aqui do Ford Modelo T? Porque a história da sua criação conta-se num breve episódio com o Sr. Henry Ford, e é uma metáfora para muitas outras coisas. Que é, Sr. Ford, perguntava-lhe um jornalista com aquele tom de voz um bocado irritante, que muitas vezes os jornalistas têm, como é que o senhor teve a ideia de fazer o carro, o automóvel, este? Isto foi o maior sucesso da história do automóvel. Foi este carro que, de facto, abriu as portas da mobilidade automóvel à humanidade. Foi por causa deste carro que começaram a ser feitas estradas, construídos postos de combustível, em que as prioridades e as hierarquias das pessoas sobre o destino a dar ao seu dinheiro e a maneira como usavam o seu tempo, porque o automóvel encurtou o tempo, mudaram por completo. Foi por causa deste modelo. Se ele não tivesse existido, a história teria sido um pouco diferente, pelo menos. Bom, então o senhor perguntaram-lhe como é que você teve a ideia de fazer o carro? Não é? E ele respondeu, eu não ia perguntar às pessoas. Porque as pessoas estavam habituadas a andar de cavalo e em diligências, não é? Em carruagens. Se eu fosse perguntar às pessoas o que é que elas queriam para andar mais depressa, elas iriam dizer-me, arranje cavalos e carruagens mais rápidas. E eu não estava a pensar em cavalos nem em carruagens. Estava a pensar numa coisa diferente que eu não conseguia explicar a ninguém. Era o automóvel. O que significa duas coisas. Ponto 1. Focus Group. A expressão soa familiar a algumas pessoas, espero que sim. Focus Group é um instrumento que, na minha opinião, não nos traz conhecimento nenhum. Diz-nos apenas aquilo que nós já sabemos. E, portanto, na gestão, eu acho que o Focus Group é um gasto de dinheiro. Mas isto diz-nos uma outra coisa, que é esta frase é minha, não é nada de genial, como estão a ver, mas é uma coisa que eu aprendi a dizer a mim próprio e que me força a dizer a mim próprio e que, de tanto o fazer, se tornou um bocado parte de mim. Que acho que nunca se deve desistir de uma boa ideia. Qual é a razão para se desistir de uma boa ideia? É a opinião dos outros? É a minha dor de dentes? A minha dor de cabeça de ontem à noite? A ideia continua a ser boa. Se nós meditarmos seriamente sobre isto e se acharmos que a ideia que nós tivemos é mesmo boa, sim, ela pode ser inconveniente, desconfortável, difícil, ousada, morosa, tudo isso, mas se ela continuar a ser uma boa ideia, porque é que eu venho desistir da boa ideia? Não há nenhuma razão para desistir de uma boa ideia. A questão é o exercício que nós fazemos para nos defendermos das críticas sobre as nossas ideias. E isso é um exercício individual de cada um de nós. É por isso que eu gosto de dizer algumas coisas para mim próprio muitas vezes, que isso ajuda-me a convencer de algumas coisas. E esse reforço é muitas vezes importante. Mas, para aquelas pessoas que acham que o futuro está nos livros e não sei o quê, eu trouxe este link, podem tomar nota se quiserem, mas é mais fácil procurarem World Economic Forum na internet, Top Trend Jobs, e vão encontrar este ensaio, como vão encontrar muitos outros, que diz quais é que são aquelas coisas que agora se usam muito. Empregabilidade, tendências, quais é que são as áreas para o futuro, etc. Bom, o documento é muito interessante.
Eu acho que ele é muito pouco revelador, mas pronto, mas percebo que seja muitas vezes necessário encontrar linhas para nos orientarem no meio de tanta coisa e desinformação. Então, o que é que vai ser preciso? O World Economic Forum, sendo um fórum de natureza liberal do ponto de vista económico, tem tido uma abordagem nos últimos anos muitíssimo, eu não sei se diria humanista, mas muito racional. E, por exemplo, o World Economic Forum é uma das principais entidades a pressionar no sentido do equilíbrio climático e na alteração de práticas empresariais que permitam a sustentabilidade e o convívio equilibrado e harmonioso com o planeta, independentemente das áreas de atividade e de negócio que estejam em causa. Portanto, o que é que... isto é do grupo Manpower para o World Economic Forum, é um estudo completo. Sim, basicamente diz que vamos precisar de pessoas naquelas 5 áreas. Há uma ali que me surpreende, que é o front office. O front office é uma coisa que está em desuso, não é? Que é o empregado de balcão, é a pessoa que nos vende coisas numa loja, é o bancário, é quem nos recebeu. Mas, curiosamente, há uma escassez de talento, skills, competências, pessoas treinadas nesta área, porque é cada vez mais difícil interagir fisicamente com o outro. Que coisa estranha. Não é? Era muito mais fácil eu estar em casa, não é? Zoom, vocês também, cada um em sua casa. Estávamos todos muito mais confortáveis, umas pantufas ou uns ténis. Não se via daqui para baixo, que eu não estava a fazer isto em pé. E, portanto, tinha estado de pijama, e era mais fácil a interação. Mas isso não é muito humano. E por muito cómodo que seja, e por muito que nós tenhamos que agradecer ao facto disso nos ter permitido sobreviver economicamente durante a pandemia, não vamos confundir a árvore com a floresta. Vamos pensar. Eu acho que é uma boa ideia gostarmos e acreditarmos no ser humano, na humanidade. Lá está, não desistir de uma boa ideia. Eu acho que a humanidade é uma boa ideia. Portanto, é curioso que seja necessário que haja uma procura de pessoas nesta área. Mas eu não queria perder tempo com isto. Queria fazer outra coisa. Eu agora não pus as minhas notas, mas acho que é aqui. Todos nós, apesar de ninguém conseguir prever o futuro, todos nós temos uma ideia de futuro. Seja o futuro, onde é que vamos almoçar? Muitos de vocês já fizeram esse plano para hoje. Ou onde e como é que vamos jantar? Porque, espera aí, se eu quiser costeletas, se calhar tenho que comprar porque não tenho em casa, e isso implica que eu tome um conjunto de decisões. Podem parecer banais, e são, mas implica que eu tenha que organizar o meu horário, as minhas tarefas para ir ao supermercado, a determinadas horas, comprar, transportar, levar, fazer. E isto encerra uma ideia de futuro, muito prática e utilitária, sem dúvida, mas é uma ideia de futuro. Depois há outras ideias de futuro, que é onde é que eu gostaria de passar férias no próximo ano. Sim, as Maldivas. Toda a gente vai às Maldivas hoje em dia, não percebo como nem porquê, mas pronto, sim. Toda a gente quer ir às Maldivas. Há uma ideia. Para o próximo verão, por exemplo. O que é que eu quero estar a fazer, ou o que é que eu gostava de estar a fazer daqui a 1 ano ou daqui a 5? Como é que eu gostaria de projetar o meu nível de vida daqui a X anos? Todos nós, de uma forma mais racional e explícita, ou apenas silenciosa para nós próprios, fazemos planos destes. Ou pelo menos, não sei se são planos, eu acho que não chegam a ser planos, são imaginações e interrogações, que, pelo facto de os fazermos, depois nos levam a tomar determinadas atitudes e a adotar determinados comportamentos, porque queremos que isso aconteça. E, portanto, fazemos uma coisa e não fazemos outra, porque esta provavelmente nos encaminha para as férias nas Maldivas. Não vou gastar dinheiro agora ali, naquela viagem, ainda que seja Ryanair por 36,25 €, ali a Marrakech, porque depois já é mais difícil ir às Maldivas.
Se todos nós temos uma ideia do futuro, e se o futuro for esta linha, esta mesmo que está aqui à minha frente, tá? E se isto for eu, e sou, não sou um holograma, se eu estiver aqui, o que é que o senso comum diz sobre o meu futuro? Onde é que ele está? Ali à frente onde? Ali à frente? Ali à frente? É para mim, o futuro é o meu. O teu está à frente. O meu. Se isto for a linha da minha vida, se isto sou eu, o senso comum diz que o futuro está onde? Para ali. E está, é verdade. Mas porquê que estavam com medo de responder? Acontece que o futuro está ali, é verdade, e este é o meu passado. Mas a vida não é uma linha. Muito menos previsível. E, portanto, o meu futuro está ali e, de alguma maneira, eu vou encontrar-me com ele. Mas eu vou assim. E isto deixou de ser uma linha reta, porque eu não tenho olhos na nuca, portanto não sei se vou bater em alguém. Ninguém consegue ver o futuro. O futuro é aquilo... É aquilo que está resumido aqui. Não é aqui, é a seguir. Eu vou andar para a frente e para trás. Não vou nada. O futuro é algo que nós só percebemos depois de ele deixar de ser futuro. Quando ele já é presente ou, na maioria dos casos, quando ele já é passado. E vão ver ali uma frase daqui a pouco que diz: o futuro foi por ali. O futuro foi no passado pretérito. Foi por ali. Nós nunca vamos conseguir antecipar ou acompanhar o futuro em tempo real. E acho que vale a pena. Onde é que nós vamos buscar inspiração para dizermos que não desistas de uma boa ideia, sim, encontra lá confiança e fascínio, para conseguires fazer o teu percurso, o teu futuro, mesmo que vais de costas para ele? Onde é que nós vamos buscar inspirações para isso? Em muitos sítios, em muitas áreas da nossa vida, da nossa mente, da nossa família, dos nossos amigos, da arte, da música, de uma série de coisas que nos inspiram. Uma das coisas que eu acho que é pouco sublinhada são os nossos heróis. Pode ser o Batman, o Thor, pode ser qualquer coisa. Um músico, um maestro, um cientista, a Greta Thunberg. Pode ser qualquer coisa. Mas vale a pena pensar porque é que nós admiramos essas pessoas que de alguma forma consideramos heróis para nós. Porque se calhar, eu acho que a maior parte das pessoas não pensa muito nisto, pensa um pouco, mas não pensa muito. Eu acho que vale a pena pensar um pouco mais sobre isso. Porque talvez, ao tentarmos perceber porque é que nós identificamos estas pessoas como nossos heróis, o que é que isso diz de nós? O que é que nós estamos a encontrar ali que andávamos à procura? Que resposta é que está naquela pessoa, ou naquela vida, ou naquela obra de arte, que faz algum sentido para nós? Eu partilho aqui 2 ou 3 coisas. Este senhor foi o meu primeiro herói. Eu sei que é muito pouco sexy. Não, é este. Por mero acaso, eu fiquei fascinado. Havia coleções de cromos quando eu era miúdo. Acho que ainda há, mas é só de futebol hoje em dia, não é? Mas havia de muitas coisas quando eu era miúdo. Então, pai, com 8 anos ou 9, já não sei muito bem, eu fiz uma coleção que adorava, chamada Os Grandes Inventores e os Seus Inventos. Eu gostava de física, gostava de ciência, gostava de fazer experiências com eletricidade no meu quarto, para desagrado dos meus pais, porque eu mandava os fusíveis abaixo com muita frequência. Não morri por mero acaso, não é? Com curto-circuitos e tal. Mas esta coleção estava na cara para mim. Portanto, assim, eu fiquei fascinado. Havia coisas maravilhosas, como é evidente, extraordinárias, sofisticadas, tecnologicamente avançadas,
Aquilo que mais me fascinou em toda a coleção foi aí que eu descobri. Foi o para-raios. Um ferro, 3 fios, milhões de vidas salvas. Uau! Uma ideia muito simples. Foi este senhor que inventou o para-raios. Chama-se Benjamin Franklin. E eu achei que ele era um gênio. Na altura não percebi muitos anos depois, que além de inventor, ele foi escritor, filósofo, político, um dos redatores da Constituição norte-americana e um dos pais da democracia dos Estados Unidos. Mas isso foi depois. O meu primeiro fascínio por ele foi mesmo pelo para-raios. Porque era uma coisa tão simples e tão eficaz, que era atrair e direcionar as descargas elétricas da atmosfera. Simples. Para evitar a aleatoriedade dos relâmpagos que matavam pessoas. Não é? Assim ele dizia, relâmpago, cai aqui. E agora, vai para ali. Verdadeiramente incrível. Outra pessoa, este eu acho que vocês conhecem, é o fundador da Apple. O Steve Jobs é uma personagem muito controversa, mas eu aqui só queria chamar a atenção por uma coisa. Ele está, nesta fotografia, a fazer a apresentação do primeiro modelo de iPhone, que foi uma paródia. Uma paródia. Na altura os telefones tinham teclas, não é? E ele, louco como sempre, apresentou um telefone que tinha uma tecla. E toda a gente se riu. O líder de mercado na altura e o principal vendedor de telemóveis era a Nokia. O CEO da Nokia gozou literalmente com a apresentação neste dia. Um ano depois, a Nokia estava a caminho da insolvência da sua unidade de telemóveis, porque tinha perdido claramente a capacidade de inovação e de acesso ao mercado. O iPhone tem uma característica, eu agora não posso mostrar o meu, porque ele está ali a servir para esta apresentação, mas aposto que há muita gente que tem iPhones aqui. Precisas de um? Só para mostrar. Sim, é só um exemplo, obrigado. Um iPhone e todo o equipamento fabricado pela Apple é impossível de ser aberto por qualquer um de nós. Não é possível abri-lo. Já experimentaram abrir um iPhone? Sim. Quando suja aqui uma coisa qualquer, porque é que nós não pegamos numa chave de fendas? É impossível. Impossível. Por causa de uma história com o Steve Jobs e o pai. O Steve Jobs foi abandonado à nascença 2 vezes no dia em que nasceu. Pouca gente sabe desta história. Ele era um resultado de uma gravidez indesejada dos pais biológicos, que eram estudantes universitários e que, de repente, tiveram um problema. Ele nasceu no princípio dos anos 60, final dos anos 50. Ele acho que nasceu para aí em 58 ainda, 58, por aí. E o que aconteceu foi que a mãe, os pais biológicos, decidiram tê-lo, mas decidiram que o iriam entregar para a adoção porque não tinham condições para o criar. E então, eles e a Segurança Social americana, aquilo funcionava razoavelmente bem já na altura, encontraram uma família adotiva para o bebé que iria nascer. Essa família cumpria os requisitos que a mãe biológica do Steve Jobs tinha determinado, que era, tinham que ter formação superior, tinham que se comprometer com a educação universitária da criança, parará. Era um casal de advogados. E, na altura, não havia, no entanto, ecografias e, portanto, não era possível antecipar o sexo do bebê. No dia em que o Steve Jobs nasceu, a Segurança Social telefona para a família adotiva, que estava tudo combinado, estava acordado, e diz, já nasceu, como é que fazemos e tal. E diz, então, o que é? É um rapaz. E eles dizem, queríamos mesmo, era uma rapariga. Assim, de repente, ainda lhe estavam a cortar o cordão umbilical, o homem foi abandonado 2 vezes. Então, de repente, a Segurança Social tem um problema e diz, espera aí, quem é que está na fila de famílias de adoção? Temos que resolver o problema imediatamente. Então, telefonaram, à meia da noite, para uma família que não tinha sido entrevistada para este efeito
Mas a conversa foi mais ou menos esta. Tá, temos aqui, de repente, um rapaz, um bebê, inesperado, a família que estava para ficar com ele não pode, não quer, vocês querem. O Steve Jobs descreve a resposta do pai desta maneira. O pai atendeu o telefone e disse assim, quando lhe perguntaram, querem? O meu pai respondeu, of course. E isto marcou a vida dele. Onde é que o of course tem a ver com os iPhones? Quando o Steve tinha pai 12 anos, eles mudaram de casa e era preciso arranjar a vedação, aquelas casas americanas, com uma vedação de madeira em redor do jardim. E o pai era uma pessoa muito perfeccionista, por várias razões. Então, o jovem Steve, 12 anos, 13, muito mais coisas que pensar do que ajudar o pai a fazer a vedação, mas ajudou. E ficou muito inquieto com o tempo e a atenção que o pai dedicava a esconder todos os parafusos da vedação. E disse ao pai, vai, pai, está bom, está ótimo, ninguém vê. Estava a apertar e a esconder parafusos, ficavam atrás, não sei de quê. Ninguém vê, pai. E o pai virou-se para ele e disse, ninguém vê, mas nós sabemos que está lá. É isto que faz com que o iPhone e todos os produtos da Apple não possam ser abertos por ninguém. Porque só os funcionários da Apple sabem o que lá está. É uma abordagem industrial que correu mal em alguns momentos, mas que neste momento transportou a Apple, já há muito tempo, para o lugar de empresa mais valiosa do mundo. Podemos discutir, mas isto discutimos noutra altura. O que eu queria chamar a atenção é só para o facto de ter sido... Ele encontrou inspiração e motivação na sua vida para tomar decisões empresariais. E há muitas outras. Poderia ficar aqui um dia inteiro a contar-vos histórias. O último é mais fácil e é mais rápido e também mais controverso, é o Elon Musk. O Elon Musk decidiu fazer a SpaceX, entre outras coisas, porque a cena que ele mais idolatrava em toda a vida foi a ida do homem à Lua. E ele decidiu arranjar uma solução para isso, que foi os foguetes recuperáveis, que são disparados e depois aterram no mesmo sítio, podem voltar a ser usados, e isto é o grande trunfo da SpaceX nesta altura. Não vou perder mais tempo com isto, até porque estou entusiasmadíssimo e já extravasei todo o tempo. Não faz mal. O futuro, já vos disse há bocado, foi para ali. E isto porquê? Nós não fomos ensinados a lidar com a novidade. Ninguém nos ensina a lidar com as coisas que foram inventadas agora, que não existiam. E, portanto, aquilo que nós fazemos é completamente humano. É nós, perante cada situação nova, perante cada circunstância, cada objeto, cada tecnologia, cada produto, nós tendemos a aplicar o conhecimento que tínhamos do produto anterior ou da nossa experiência anterior. E, portanto, a novidade é sempre uma meia novidade. Que ninguém muda por completo de um momento para o outro, nós apenas aplicamos aquilo que já conhecíamos à novidade. E é por isso, em grande medida, que uma das partes daquele percurso sinuoso de costas ao futuro é sinuoso, porque é a novidade e a nossa maneira de lidar com ela. Nada é claro. Esta imagem, eu gosto particularmente dela, que é um retrovisor de um automóvel num túnel, mas a imagem que está lá atrás é uma carruagem com cavalos. Isto cola com a história do Henry Ford. Caminhamos para o presente através de um retrovisor. Olhamos para o presente através do retrovisor, caminhamos de marcha atrás para o futuro. É uma frase. A última coisa que eu vos queria dizer, penúltima, é isto sou eu nos anos 90 na SIC. Isto sou eu na primeira década do século na RTP. Isto sou eu diminuí a resolução para não se perceberem as rugas. Na TVI. A televisão a cores apareceu em Portugal quando eu andava no 6º ano. Portanto, tipo aí 12, 13, por aí. Quando eu tinha 20 anos, em 1987,
por um conjunto variadíssimo de circunstâncias, eu não conhecia ninguém e acabei por ser convidado para colaborar e fazer umas coisas na RTP, no Porto, onde eu estudava na altura jornalismo. Não conhecia ninguém. Só conhecia o meu colega de quarto. Eu vivi num quarto em frente do cemitério de Campanhã. Eu testemunhei o que é o fogo fato dos corpos em decomposição nas noites quentes de verão, e é um espetáculo extraordinário. Eu sei que mais ninguém conhece isto, mas pronto. Acontecem coisas bizarras na vida. E que viver num terceiro andar em frente do cemitério de Campanhã e ia fumar para a varanda, e no verão os corpos em decomposição faziam puf. Havia uma nuvem de gás, assim, umas mais vermelhas, outras amarelas, outras azuis. A ideia dos fantasmas vem disto, não é? Das nuvens de gás que resultam da decomposição, da interação química dos corpos em decomposição. Bom, não é nada assustador, acreditem, sobretudo que eu estava à distância, terceiro andar, a fumar um cigarro, tranquilo. Só conhecia o meu colega de quarto, não conhecia mais ninguém, acabei de trabalhar na RTP, e 2 anos depois fui convidado para integrar a SIC. Eu sou funcionário número 49 da SIC. E ali fiquei durante os primeiros 10 anos da estação. Ou seja, em 1992 apareceu concorrência na televisão em Portugal. Até 1992, eu sei que isto parece muito antigo, e só havia 2 canais. 2 canais de televisão. A partir de 92, há 3. E a partir do princípio do ano seguinte, há 4. Uau! Duplicámos no espaço de pouco tempo. Acontece que em 1994, estava toda a gente ainda muito entusiasmada com a oferta e a concorrência e a competição e a janela para o mundo e não sei o quê das novas estações de televisão. Em 1994, as ruas das cidades e depois do país começaram a ser esburacadas para começar a passar cabos coaxiais na altura, depois fibra ópticas, da TV Cabo. E eis que, 4 anos depois do início das televisões privadas em Portugal, começam a aparecer ofertas de TV Cabo. Precisa de comprar esta caixa, põe lá em casa, tem acesso a 16 canais, 18 canais, 20 e não sei quantos, 1000 canais. Okay? Nessa altura, eu utilizava a internet com um modem analógico que ligava à ficha do telefone e tinha que pagar uma cota mensal a um grupo absolutamente bizarro que havia na Costa da Caparica, na Universidade Nova, no polo da Costa da Caparica, que era o Portuguese Unique Users Group. Eu não fazia ideia o que era aquilo, mas pronto. Era o meu servidor de internet e não havia muita gente. E o que é que eu quero dizer? Em 2000 inaugurei a SIC Online na SIC, depois estive na RTP, depois um monte de coisas. Entretanto, a internet generalizou-se e tomou conta de toda a economia e de todos os níveis de relação do ser humano. O que é que eu quero chamar a atenção para isto? É que enquanto eu estava ocupado a fazer uma coisa e concentrado em tentá-la fazer o melhor que podia, as circunstâncias à minha volta estavam todas a mudar, ainda que de uma forma invisível. Vocês, neste momento, muitos de vocês, estão certamente a pensar no que é que poderão fazer na vossa vida, em função daquilo que conhecem, em função daqueles estudos que dizem, não, vai ser isto e aquilo. Ok, eu acho que aquilo tem alguma verdade, mas não confundir aquilo com toda a verdade. Porque neste momento há coisas que estão já a acontecer à nossa volta que poderão ser muito mais interessantes, que poderão ser muito mais desafiantes, que vão exigir mais estudo, talvez, mas o estudo também é mais fácil hoje em dia. Eu adoro estudar. A internet permite-me estudar. Eu sou candidato a astrofotógrafo, que é a fotografia do céu noturno e dos objetos do céu profundo, por autodidatismo, acima de tudo. Perco todas as horas que posso a ler e a estudar coisas sobre isso. E acho maravilhoso poder fazê-lo. Coisa que não acontecia quando eu era miúdo. É para vos chamar a atenção para as coisas que podem estar a acontecer, ainda que invisíveis e inaudíveis. Elas podem estar aí, prestes a mudar a nossa vida. E o que é que acontece? Isto é um mapa, eu sei que não se vê bem,
mas isto é uma estimativa feita há 6 anos atrás de a extinção dos jornais nos diversos países e diversas regiões do mundo. Há 6 anos. E há 6 anos a estimativa era, quando diz não, a extinção dos jornais é o quê? É eles deixarem de ser encarados pela opinião pública e pela sociedade com o mesmo impacto e função que sempre lhes atribuímos. Eu não tenho dúvida nenhuma que neste momento em Portugal os jornais estão extintos, de acordo com esta definição. E, portanto, ali a estimativa para Portugal era, juntamente com a Áustria, a Eslováquia, a Grécia e os Emirados Árabes Unidos, em 2028, eu acho que já chegámos lá, em 2021, e os jornais hoje não influenciam. A versão escrita e impressa dos jornais, comprada pelas pessoas, não influencia e não determina coisa nenhuma. E isto leva-me ao meu último exercício. E se calhar agora, e preciso da vossa ajuda para isto, se calhar fechávamos outra vez a luz. Eu sei que há pessoas com precisar de arejar, eu próprio, mas precisava de apagar a luz para se ver melhor. Só para fazer 2 ou 3 perguntas. Volto a pedir. Quem conhece isto, peço que não se pronuncie, senão estraga-me a brincadeira outra vez. E a pergunta é simples, é assim: o que é que cada um de vós vê nesta imagem? Estás a ver a imagem? Estou. Eu já conheço. Queres que eu só ligue mais ar-condicionado? Ou está bem assim? Não. Temperatura? Vamos já agora para lá. Vais-te embora? Não vais. Ok, não é assim uma estrutura tão complicada, certo? Quem é que arrisca dizer qualquer coisa? Eu preciso de ouvir as vossas ideias. Epá, não é possível. Pá. Nunca mais pergunto nada nesta sala. Quem é que viu ali outras coisas? Já falamos. Alguém disse uma janela. Uma janela. Céu. Alguém disse uma janela. Quem foi? Ok. Uma folha de papel. Uma folha rasgada. Simétrica ou aleatoriamente? Ok. Um interruptor. Mais coisas. Também. Quase. Eu não tinha pensado nessa, mas não, é capaz de não andar muito longe. Ok. Se eu vos disser que isto é uma obra de arte, é uma obra de arte? Não se riam, estou a falar a sério. A arte é uma coisa séria, está bem? Isto é uma obra de arte. Está no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, no MoMA. Exatamente. Foi feita por um grande artista modernista norte-americano, já falecido. Chamava-se Al Eld. E isto é um exercício muito engraçado. Isto é daquelas obras de arte que muitas pessoas ficam a olhar para e dizem assim: porquê que aquilo é uma obra de arte? Pá, estes malucos inventam umas coisas para ganhar dinheiro. E depois há uns patetas que acham que aquilo é giro e interessante. Porra, não. E fica bem dizer frases inteligentes quando se vê este tipo de obras de arte, certo? Fica, mas esta é especial. Houve 2 pessoas que acertaram É verdade. no que é que isto é. Mas isto não é óbvio que ali está. Mas torna-se óbvio e inconfundível a partir do momento em que eu vos mostrar como é que se chama esta obra de arte. Eu vou pôr uma legenda nesta fotografia, nesta imagem. A legenda tem apenas 2 palavras. Como é que é aquela máxima dos chineses? Uma imagem vale mais 1000 palavras. que 1000 palavras. Só vou pôr 2 palavras e espero que vocês percebam que nem sempre a imagem vale, seja o que for por si só.
Nós precisamos de perceber o que é que ali está. Mas depois de eu vos mostrar o título da obra, vocês nunca mais vão encontrar esta imagem e ver ali outra coisa qualquer que não seja aquilo que ela é. Dá para ver? Não dá. É um grande N. Há controvérsia na audiência. Com certeza, mas eu não sou crítico de arte, eu estou aqui só a enunciar factos. Tá? Portanto, assim, isto foi concebido por este artista, está no MoMA e chama-se Big N. Está bem? Isso para mim são os factos. Mas agora deixem-me perguntar-vos mais 2 ou 3 coisas, só para acabar. O que é que, na vossa opinião, faz desta imagem um N? O que é que faz daquilo um N? As reentrânciazinhas, certo? Aquelas... O que está rasgado? Porquê é que dizes que está rasgado? Portanto, presumindo que a folha de papel está em cima daquilo que é preto que está por baixo. Ok? É uma ideia. Mas ajuda-me a demonstrar o ponto. Que é, o que é que faz daquilo um N? Sim. A direção dos triângulozinhos. Exato, se tivéssemos feito assim, Sim. já não era. Mas se os triângulos fossem brancos, aquilo era um grande quadrado. Não era? Está ali alguém que tem uma pergunta. Eu acho que o que faz um N é o artista querer que aquilo seja um N. Porque hoje em dia a arte é isso. É o que o artista quer transmitir a quem vai ver. Por exemplo, há uma coisa super evidente que é um artista que tem uma sanita no meio do museu. E para ele diz que aquilo é arte. E nós pagamos para ir ver aquilo. Mas se víssemos aquilo no outro contexto, se calhar não achávamos que aquilo era arte. Também. Mas o artista queria mesmo interrogar-nos sobre o que é que nós vemos ali. Porque se ele quisesse que nós víssemos ali apenas um N, era evidente que ele tinha que chamar a isto Big N sempre. Mas não é fácil chegar ali. Ninguém olha para ali. À primeira diz, isto é um N. Ninguém. Tirando 2 pessoas. Ninguém tirando 2 pessoas. Não, mas aquilo que eu quero chamar a atenção é, nós estamos a olhar para o N como o objeto branco que está ali. Certo? É o objeto branco. Mas ele está sobre o fundo negro. Se o fundo fosse branco, o que é que nós estaríamos a ver? Estamos a ver A tela branca. tudo branco, não é? Portanto, aí o artista podia dizer assim, aqui está o alfabeto grego todo. Hã? Vocês não estão a ver porque está aí, são letras brancas em cima de um fundo branco. Ele podia dizer qualquer coisa. Portanto, o desafio desta imagem são 2, na minha opinião. O que é que faz dele, o que é que faz do N? O N é a combinação e a articulação entre o fundo e o objeto. O contraste que se estabelece entre os dois. Podia ser ao contrário, podia ser o fundo branco e o objeto preto. Ou de outra cor. Mas tem que haver contraste. Isso significa que o enquadramento, o espaço onde nós nos movemos, onde acontecem coisas invisíveis e inaudíveis, pode ser tão relevante como a coisa em si. E depois, diz-me uma coisa muito importante para mim, razão pela qual eu tenho um problema filosófico com o Instagram, filosófico mesmo, que é o poder das palavras. Big N. É impossível olhar para ali, depois de saber que isto é o grande N, e ver outra coisa. Mas essas palavras fazem a diferença. As palavras ajudam-nos a enquadrar o objeto e tudo aquilo que vemos. Condicionam-nos, mas permitem-nos dar sentido às coisas também. O Instagram
é uma ferramenta de comunicação meramente visual, em que as pessoas perdem mais tempo a imaginar um hashtag giro do que propriamente em tentar encontrar palavras que ajudem a enquadrar, a explicar e a fazer sentir aos outros de uma maneira mais eficaz e substantiva aquilo que elas estão a transmitir visualmente. É esse o meu problema filosófico com o Instagram, de resto acho ótimo. Nada contra. E pronto, era isto que eu tinha para vos dizer. Desculpem o tempo que vos tomei. Eu entusiasmo um bocadinho, às vezes. Eu tinha dito à Ana Maria que não ia demorar mais de 20 minutos, demorei para aí o triplo. Peço desculpa. Muito obrigada pela tua pertinente e, acima de tudo, criativa e desafiadora comunicação. E eu agora, antes que saiam, convido, e temos aqui muitas cabeças fresquinhas e a borbulhar de ideias, já se percebeu, e perspicazes, já deram prova disso. Certo. Convido os nossos estudantes, que é por vocês que estamos hoje aqui e que trouxemos o ilustre convidado que aqui está ao meu lado, a fazer as vossas questões ou a colocar as vossas opiniões, as vossas ideias. Aproveitem, não é todos os dias que o cá temos, portanto, já temos ali alguém. Sabrás. Ora, aí está. Sabrás. É aquela que resiste à tua maior crítica sobre ti próprio. Ai, não, era só esta mesmo. Obrigada. É aquela que resiste à maior crítica que nós poderemos fazer sobre nós próprios. Ninguém gosta de fazer figura de parvo, não é? Portanto, se nós estamos a imaginar alguma coisa ou a desejar alguma coisa e conseguimos, de alguma forma, visualizar que ela pode ser concretizada, significa que ultrapassamos todas as críticas, incluindo as nossas. É um processo. Não é como a alavanca do Arquimedes, não é? Que estava a tomar banho e, de repente, descobriu o princípio de Arquimedes, não é? Deem-me um ponto de apoio e eu consigo levantar o mundo. Mas eu acho que cada um de nós consegue identificar as boas ideias e as ideias não tão boas. Acho que o nosso íntimo sabe essa resposta. Acho mesmo. Não significa que as consigamos concretizar. Eu tenho uma boa ideia dentro de mim, quer dizer, acho que tenho mais 2 ou 3, mas há uma, pai, há uns 5 anos e ainda não consegui concretizá-la e ando a ficar muito chateado com isso, porque acho que alguém a vai concretizar antes de mim e eu vou-me chamar muito estúpido. Não é verdade. Mas continuo a achar que é uma boa ideia. O ponto é esse, não desistir. Mais. Temos ali mais alguém que tem uma questão para colocar. Microfones assustam, não é? Exato. Não acha que a questão do jornal ter deixado de ser moda, por assim dizer, não é que não seja uma moda, não acha que isso tem influência por causa do Covid, por causa de termos menos acesso? Não? Ok. Não. Estou a dizer isso porque acho que é um bocadinho influenciado por isso, no meu ponto de vista, mas posso ser só eu. Sim, ninguém saía durante o pico da pandemia, muito Foi menos um para comprar o bocado jornal, mas já ninguém questionou. saía antes para comprar o jornal. Ok. Vocês já repararam que os quiosques as coisas têm sempre outras implicações. O fim da influência dos jornais tem implicações na paisagem urbana. Os quiosques desapareceram. Ou então vendem raspadinha e garrafas de água aos turistas. Certo? Mas já não há aqueles escaparates com 30 mil revistas. Eu adorava. Não, com certeza. Eles estão quase todos online. O problema é que eu, na primeira pergunta que fiz nesta sala, só havia 12 pessoas que tinham pago por isso. Esse é que é o problema. Portanto, assim, e reparem, eu não falei uma única vez de sucesso, mas preciso do meu salário, certo? Eu posso ser um tipo muito bem sucedido, mas se não tiver salário, o sucesso é pouco relevante, não é? O sucesso não traz comida para a mesa.
Nem permitir às Maldivas. Se eu quisesse, não quero. E, portanto, como é que se alimenta isto? E este é que é o problema. Porque não é o facto de se venderem jornais ou não se venderem jornais. É o facto de se pagar pela informação ou não. Nós só pagamos aquilo que valorizamos. E nós só valorizamos aquilo que pagamos. E, infelizmente, mas isto é um problema é um problema de negócio da minha atividade. O jornalismo tem um problema de distribuição. Do ponto de vista de gestão, o problema essencial do jornalismo e dos média tradicionais é distribuição. Não quero transformar isto numa conversa sobre isso, mas é um problema. E nunca foi uma moda. A questão é que o jornalismo faz parte da democracia. Faz parte da democracia porque o jornalismo é, com todos os defeitos que tem, mas é o primeiro caminho, o primeiro passo para termos uma opinião pública razoavelmente livre. E nós não temos nem sequer opinião pública hoje em dia. O fim do jornalismo, tal como conhecíamos, a maior implicação, na minha opinião, é o fim da opinião pública tal como a conhecíamos também. E isso tem implicações na qualidade da democracia. E é por isso que vivemos num tempo de revolução. E como em todas as revoluções, nós não sabemos onde é que isto vai acabar. Algumas coisas vão acabar muito bem, outras vão acabar muito mal. E depois de acabarem mal, vocês sabem, nós olhamos para as coisas sempre a perspectiva histórica depois é diferente da perspectiva corrente. Não é? Lá está, olhamos para o futuro de marcha atrás. Toda a gente sabe que a Revolução Francesa é identificada como o momento inicial das liberdades individuais, não é? E das características da República, do Estado laico como o conhecemos, não é? Liberdade, igualdade, fraternidade. Os lemas da Revolução Francesa e da pátria francesa, da França. Vocês sabem como é que ficou conhecido o período imediatamente a seguir à queda do rei? A abolição da monarquia e a introdução da República em França. 12 anos. Os 12 anos seguintes. Foi a queda da Bastilha, não é? Queda da Bastilha. E o A período seguir à queda da imediatamente Bastilha, logo a seguir. 12 anos. O reino do terror. É assim que está nos livros de história. E foi terrível. Terrível. Foram assassinadas milhares de pessoas só porque não concordavam umas com as outras. Mataram-se uns aos outros. Uma guerra civil. Mas uma guerra civil absolutamente bárbara. Sangue, cheia de sangue. Sim. E depois, liberté, égalité, fraternité. Mas foi preciso acabar o processo revolucionário. E durante a Revolução, aquilo podia ter corrido muito mal. E correu, objetivamente correu mal. E o corolário daquilo podia ter sido uma ditadura sanguinária. Absolutamente. Em vez de ser o princípio das liberdades individuais, podia ter sido uma catastrófica ditadura. Não foi. Portanto, nós estamos num momento tão, acho eu, nós estamos a viver a maior revolução da história da humanidade a vários níveis, e é por isso que é maior, porque é múltipla, e não sabemos onde é que ela vai dar. Há coisas que vão correr bem, outras que antes de correrem bem vão ter que correr muito mal. E eu acho que o fim da opinião pública é uma das que vai correr muito mal. Mas eu não adivinho o futuro. Ou o fim da opinião pública toda, porque temos o boca a boca O boca a boca sempre existiu, desde logo nas aldeias. Sim, e o disco disse, quer dizer, o fim da opinião pública. O disco disse é o princípio do boato. É isso que quer dizer. E é esse o tempo que nós vivemos. O disco disse nas redes sociais é uma versão digital do boato, do rumor, da não verificação dos factos. De a opinião de toda a gente é igual. Toda a gente pode dizer o que lhe apetecer. Seja verdade ou mentira. Mas toda a gente diz o que lhe apetece. E não há. E ninguém respeita a verdade. Perdeu-se o respeito pela verdade. Não é? Nem é o respeito no sentido, não é o respeito moral. Na verdade é o respeito verdadeiramente moral. Peço desculpa, que é o que é a verdade. Não é? O que é a verdade? A sensação que eu tenho, e julgo que isso está documentado em muitos sítios, é
independentemente da verdade, o que interessa é a minha opinião. Hã? Eu acho que isso é perigosíssimo. Mas isso está estudado. As fake news são isto, não é? Ontem aconteceu uma coisa absolutamente extraordinária e grave. Um dos principais aliados de Vladimir Putin, o senhor Prigozhin, é o fundador do grupo Wagner, que é um exército privado, que está a fazer na Ucrânia aquilo que o exército russo não consegue fazer, que é conquistar território e dominar coisas. Eu espero que os serviços secretos americanos e ocidentais estejam todos a trabalhar para sabotar tudo o que tenha a ver com o grupo Wagner, porque aquilo é uma cena absolutamente sinistra. O Sr. Prigozhin, o fundador do grupo Wagner, disse ontem o seguinte, pela primeira vez, em público. Sim, interferimos, sim, estamos a interferir, e sim, vamos interferir sempre e como pudermos nas eleições americanas. Desculpem. Isto é das coisas mais assustadoras que eu vi ou ouvi em toda a minha vida. As eleições americanas intercalares são hoje. As eleições presidenciais de há 6 anos e de há 2 foram marcadas por acusações e suspeitas de interferência externa no resultado. Lembram-se do exercício do basquete? É fácil não percebermos o que é que nós estamos à procura. É fácil sermos manipulados. Pois é. Completamente. Se não criticarmos a dignidade das fontes. Já não há tempo para isso. Eu gostava muito que isso fosse possível reverter, mas já não há tempo. Criámos um ritmo nas nossas vidas. O nosso tempo de atenção é inferior ao de um peixe. É verdade. Eu pessoalmente prefiro as notícias, por exemplo, consumir as notícias pela televisão. Não tem que ser pela televisão, nem é sequer isso. Ou seja, eu utilizo muito mais plataformas digitais do que meios convencionais, obviamente. Mas tem que ser fidedignas. Porque senão são propaganda ou são manipulação pura. Não é? E é isso que eu acho que é perigoso. Não, as redes sociais têm este poder extraordinário que é as pessoas não sabem nada. Imagina, as pessoas nunca ouviram falar. Eu já fiz este exercício quando dava aulas. É um exercício muito interessante. Que é, convocava os alunos, organizava-os em grupos e falava-lhes de uma personagem. Não é? Alguém já ouviu falar desta pessoa? Assim, não é não sei quem. Não, esse era o... não, nunca ninguém tinha ouvido. Muito bem. Então, dou-vos 5 minutos para pesquisar informação sobre esta pessoa e depois falamos sobre isto. Passados 5 minutos, o que é extraordinário, eu via a dinâmica no interior dos grupos e depois conversávamos em público na aula sobre isso. O que é incrível é que passados 5 minutos, toda a gente tinha uma opinião. Como é que 5 minutos depois alguém tem uma opinião sobre alguma coisa? Não tendo... Há 5 minutos vocês não sabiam que era isto, nem quem eram estas pessoas, nem de que é que eu estava a falar. 5 minutos depois... Espera, não são 500 anos. Não são sequer 5 semanas, nem 5 horas. São 5 minutos, toda a gente já tem opinião. Ele está certo ou ele está errado. Isto é bom, isto é mau. Como? É assustador? É verdade que isso É assustador. é algo recorrente hoje em dia. É assustador. Nós formulamos opiniões, independentemente do tempo de análise que lhe dedicamos, da concentração que lhe dedicamos, mas eu sei, por estudos científicos, que o tempo médio de atenção, quando apareceu a MTV foi uma revolução íntima na cabeça das pessoas, por uma razão que está cientificamente estudada, que é a duração média dos planos nos videoclipes da MTV. Até aí, não era possível manter a atenção das pessoas em coisas mais curtas do que 1 segundo. Os clipes da MTV tinham, muitos deles, menos de 1 segundo.
Um segundo são 24 ou 25 frames por segundo. São 24 fotos num segundo, 24 imagens paradas num segundo que criam a ilusão de movimento. O movimento não existe. Em vídeo, é uma ilusão. E a MTV foi uma revolução desse ponto de vista. As pessoas mais velhas não conseguiam acompanhar a MTV porque aquilo provocava um efeito quase estroboscópico. E elas não estavam... os músculos ópticos e os impulsos cerebrais das pessoas mais velhas não estavam preparados para conseguir acompanhar e descodificar aquelas mensagens visuais. A internet hoje em dia é extraordinária. É extraordinária, é extraordinária. Eu adoro... Eu tenho um conjunto de memes sobre como a humanidade sucumbiu à internet e, sobretudo, à maneira como nós a utilizamos através do telefone. Que é esta coisa assim. Eu não é? Sim, isto é um lugar comum, absoluto, quer dizer, a maior parte das pessoas faz isto. Vamos ali para a rua, para o campus, e vai haver pessoas assim. Ou então assim. Assim, cada vez menos. Não é? É mais... É muito mau, é verdade. Não percebo porque é que o voicemail deixa de ser usado assim. Isto tem este bem, enfim, é outra coisa. Mas sim, é preocupante por causa disto. O tempo de atenção é muito reduzido hoje. Há uma música extraordinária de um rapper americano. É uma mensagem muito engraçada, por acaso, é mesmo muito engraçada. Chamado Prince E.A. Não é daqueles rappers mais radicais. Não sei se ali a nossa produção audiovisual conseguiria descobrir a música. Como é que se chama? Prince E.A. Chama-se Humanity, se não me engano. Humanity. Mas se não for... Can we autocorrect humanity? Autocorrect. Não A ouvi. pergunta é, can we autocorrect humanity? Conseguimos autocorrigir a humanidade Por causa em dos inglês? corretores ortográficos dos telefones e dos... Do corretor inteligente. Sim. E a letra é muito interessante. A letra é mesmo muito, muito interessante. Em que ele termina a música a dizer que sonha com um mundo em que as baterias acabem mais depressa. Sonho com um mundo em que as baterias durem menos tempo. Para nós podermos tirar o olhar de baixo e olhar para as pessoas e falar com elas. É muito engraçado a música mesmo, mesmo muito jeito. Também tem na maneira como as pessoas dedicam menos, como disse, as pessoas dedicam menos tempo a discutir e a formar uma opinião fidedigna, consciente, responsável, porque trabalho. é tudo instantâneo. Dá trabalho. Vivemos uma era de satisfação instantânea. É super confortável, com certeza. Mas se calhar devíamos desenvolver um bocadinho mais de consciência, no sentido de percebermos que estamos a atropelar e a deixar cair coisas, talvez Peço um nos bocadinho venham, de silêncio, por favor, para nos conseguirmos ouvir a todos. Desculpe. que talvez nos venham a fazer falta no futuro. Infelizmente, eu acho que nos vão... É isso que eu digo. Eu acho que nós vamos precisar de enfrentar consequências perversas e más para percebermos o que é que temos que corrigir. Mas neste momento confesso que já não tenho grande expectativa de que seja possível fazer o percurso inverso por si só, espontaneamente. E, naturalmente, não. Acho que vamos ter que enfrentar tempos negros. Bater com a cabeça na parede, como as pessoas, durante o seu crescimento. É vida. Eu continuo sem perceber, historicamente, sem conseguir entender como é que depois de tudo o que a humanidade se desenvolveu ao longo de milhares de anos, conseguimos mergulhar na Idade Média. Para mim é incompreensível. Acho que vamos ter um sinal disso. Acho que estamos a ter sinais disso. Vai demorar muito mais tempo, mas é um bocadinho sinistro. Eu nunca imaginei que pudéssemos estar a viver este tempo. Eu entrei no jornalismo no ano em que caiu o muro de Berlim. Deitavam-se muros abaixo. As notícias eram os muros que se deitavam abaixo. Era a abertura do mundo. Não era o contrário. Portanto, para mim é extraordinariamente difícil
arranjar explicação para o que tem estado a acontecer em praticamente todo lado. Que é, epá, no limite, isto ainda é mais bizarro, que é, nunca as pessoas souberam tanto de tanta coisa, nunca as pessoas leram tanto, tiveram tanto acesso a tanta coisa, e nunca tanta gente foi tão ignorante. Os paradoxos são uns atrás dos outros. Não é? E isso são sinais de uma revolução. Os paradoxos são sinais de uma revolução. E as revoluções não são sempre boas. Aliás, sim, tem coisas boas e más, lá está. As consequências não são singulares, não são únicas. Alguém tem mais? Eu diria que a primeira coisa a fazer é inverter essa percepção. Se ela existe, das duas uma. Ou tem algum fundamento de verdade ou não tem. Ainda assim, o tempo que nós vivemos é o tempo da percepção. É o tempo em que as pessoas publicam no Instagram aquilo que comem. Certo? E toda a gente passa férias em sítios maravilhosos. Toda a gente é tão feliz no Instagram. A sério, não há tragédia nenhuma no Instagram. Aquilo é o paraíso absoluto. Vocês já viram alguma tragédia no Instagram? Não. É muito pior do que isso. Não vamos ignorar esses sinais. Lamento. Aquilo é uma falsificação da vida. Dramática porquê? Porque é voluntária. Todos os utilizadores do Instagram seguem aquelas regras, apesar de elas não estarem escritas em lado nenhum. É um exercício de pura vaidade, inconsequente, tonta, na maior parte dos casos, não em todos, tonta. Não há drama. Ou seja, repara, qual é o teu nome? Desculpa. Andreia. Deve haver aqui uma bizarria qualquer. Repara, deve haver aqui mais um paradoxo, uma bizarria. A Andreia estava-me a falar de uma coisa que eu acho que todos nós percebemos o que é a descrição pouco auspiciosa, para ser simpático, do mundo e do futuro. Mas isto não está no Instagram. O Instagram, que é onde os meus filhos passam 6 horas e meia por dia, não tem um único drama. Eles têm as notícias da Ucrânia, conseguem seguir no Instagram. A sério, assim, eu tenho conversas com eles sobre isto, como calculam, não é? Porque eu acho que o Instagram é mesmo uma arma encantadora. Mas só encantadora. Tá? É como as princesas da Disney. Não é? E viveram felizes para sempre, está tudo ok. Porque não há drama no Instagram. Mas onde é que não há drama na vida? Há uma guerra neste momento. Eu ontem estava a ver uma reportagem extraordinária de uma mulher de 50 anos que estava a montar uma tenda na sala da sua casa, porque era a melhor forma de manter calor em casa. Vocês imaginam isto? Cheguem à vossa casa, ao sítio onde vivem hoje, e imaginem, agora estamos em guerra, vou instalar aqui uma tenda, vou ali à Decathlon comprar uma tenda de 25 euros, ou 30, ou 100, ou 500, não sei, e vou montar a tenda na sala que é para ter calor, para não morrer de frio. Onde é que isto está no Instagram? Isto não é importante? Onde é que não há drama no Instagram? Lamento. Não há. É um mundo cor-de-rosa, cheio de filtros. Não é? E as pessoas têm todas férias incríveis e jantam nos melhores restaurantes. Vocês sabem de uma coisa?
eu fico muito enervado com isto, fico mesmo. Porque eu estou a desenvolver um sentimento anti-felicidade neste sentido, anti-fake felicidade. Pá, estou-me a marimbar para os sítios onde vocês vão de férias, os restaurantes coloridos onde jantam. Epá, deixem-me estar sossegado. Não é? É por isso eu uso cada vez mais as redes sociais apenas para ter acesso às informações que eu preciso, que eu quero. As minhas notificações são extraordinárias. Chuva de estrelas em Delta Oriónides, lançamento do novo Lego não sei quê, saber fazer uma coisa qualquer. Eu utilizo as redes sociais sobretudo para esses grupos fechados. E evito fazer aquela coisa do scroll, porque vocês sabem, vocês já reparam, qual é o negócio do Instagram? Bora lá falar sobre isso 2 minutos. O negócio do Instagram. Como é que isto é um negócio? Não é? Isto é um negócio, certo? É? É ou não é? Onde é que isto é um negócio? Andréia, onde é que é um negócio? Como é que eu ganho dinheiro a fazer isto? Como é que eu ganho dinheiro a convencer as pessoas a fazerem isto? E quanto mais pessoas fizerem isto, mais vezes, mais dinheiro eu ganho. É quase um movimento de contar notas. Só que é assim. Mas não é para nós. Não para nós, não é? Não é para cada um de nós. Digam-me lá, onde é que está o negócio? Está lá, há um negócio em tudo. Não é? Nós estamos aqui a falar de É job pelo docs. número de visualizações, Hã? correto? O que é que o Instagram vende? Publicidade. Claro, sim. De antes isso era só nos jornais que se encontrava e nas televisões, sabem? E aí a publicidade financiava as outras atividades que eram valorizadas pela sociedade, entre elas a construção da opinião pública e a partilha daquilo que é supostamente importante para a comunidade. Esse modelo ruiu por completo. E apareceram outras entidades a ganhar dinheiro com a publicidade. Muito bem. É o negócio da atenção. É só esse o negócio da atenção. E o negócio da atenção, hoje em dia, está centrado em coisas maravilhosamente bonitas. Não há ponta de drama. Com o que está a dizer, mas ao mesmo tempo eu vou dizer que não é só a geração mais nova que fica nas redes sociais, Não de tudo. a mais velha também. E eu acho que o facto de os mais novos usarem as redes sociais não se refere ao não terem a preocupação nem a noção do que está a acontecer à nossa volta. E o que está a acontecer à nossa volta é que cada vez mais somos oprimidos. E esta era a questão que eu queria colocar. Porque tudo o que nós estamos a encontrar à nossa volta, quanto futuro, acaba por ser uma ditadura do que vem do outro lado. Por exemplo, eu querer, vamos pôr, estar no meu país, querer viver no meu país, querer ter uma vida decente no meu país e querer ter condições para também no futuro vir a ter uma família e quem sabe ter uma propriedade em nome próprio, algo do género, para mim hoje em dia parece impossível. Porque tudo o que eu encontro dentro do meu próprio país acaba e obriga-me a ir à procura lá fora. E não é só isto, em questões também de queremos colocar, por exemplo, o que a guerra está a fazer aos jovens e o que vem a fazer aos jovens. E também, por exemplo, o nosso governo, os governos no mundo em geral, olharem para os jovens e dizer que nós somos responsáveis pelo futuro do país, mas ao mesmo tempo não darem voz aos jovens para as preocupações que têm do mesmo país. Eu acho que isso é preocupante e não é uma questão de redes sociais, de Facebook, algo do género, porque se nós formos a ver, tanto mais novos quanto mais velhos estão a vender uma felicidade falsa nas redes sociais e não é essa questão que eu estou-me a referir. Muito bem. Eu não estava a falar, não estava a dividir sequer isso do ponto de vista etário. Sim, é geral e digo-te até, acho que é um bocadinho mais confrangedor em pessoas mais velhas. São mais confrangedor, mas é igualmente mau. Há uma parte do que estás a dizer que eu acho que é inteiramente verdade e outra que não é totalmente verdade.
Mas há uma coisa, se tu o sentes, é porque alguma coisa não está bem. Eu acho que as gerações atuais, deixa-me dizer, eu tenho 4 filhos. A mais nova tem 13, a mais velha tem 27. Emigrou há 1 mês e meio para a Alemanha, porque não conseguia que o mercado de trabalho em Portugal respondesse às suas expectativas. Mas sabes, sabes quantos portugueses é que existem no mundo? Sabes? Nós somos, quantos é que somos? Quantos é que somos? Quando pergunto assim, os portugueses quantos são? Quantos? Aqui. Pois, mas somos quantos? Vamos lá ver se nos conhecemos a nós tão bem quanto deveríamos. Quantos somos? Somos cerca de 16 milhões. Há 1 milhão de portugueses na África do Sul. Há quase 1 milhão na Venezuela. Há quase 1 milhão no Brasil. Há 1 milhão em França. 300 mil no Luxemburgo. Nós somos o que significa que essas pessoas fizeram todos esse exercício que tu estás a fazer agora, antes de ti. Ou seja, não acho que seja, é aqui que eu acho que não é totalmente verdade, ou seja, não é a história de um desenho negro que eu entendo, não é exclusiva deste tempo, ela já foi muito pior, porque nos anos 50 e 60 as pessoas imigravam por 2 razões essenciais, que era porque se não morriam à fome, ou se não acabavam na prisão porque não pensavam da mesma maneira que o governo. Essas eram as 2 principais razões para as pessoas fugirem. Nós dizemos imigravam, não, elas fugiam. Elas corriam pela sua vida. Pouco com o cenário da guerra. Esse cenário voltou-se a repetir. Em vez de responder a isso, pergunto: qual é que é então a melhor resposta perante a guerra? O que é que devemos fazer então perante a guerra? O que é que devemos fazer perante a guerra? Não, quer dizer, nós estamos aqui deste lado, não é? Que isso não nos sirva de desculpa. Que isso não nos sirva de desculpa mesmo. É o que eu espero. Não tenho a certeza se vai acontecer, mas é o que eu espero. Porque eu acho que o que está a acontecer é mesmo muito grave. Eu não quero viver, isto é uma opinião pessoal minha, mas absolutamente militante e fundamentalista. Eu não quero viver num mundo com os princípios que o Kremlin defende. Não quero. Queres? Então o que é que vamos fazer? Temos que lutar, sem dúvida. Mas quando nós vemos que uns países estão a ser mais sacrificados que outros e que nós somos uma união, isso acaba por ser um bocado... Quem é o país, que país é que estão a ser mais sacrificados? Nós vemos, por exemplo, em questão de salário mínimo português e não com o que está a acontecer... Espera. Isso já não tem nada a ver com a guerra. Não, o salário mínimo não tem nada a ver com a guerra. O salário mínimo é outra conversa. Sim, mas acabamos por entender que subiu em todo o lado, mas uns estão a ter mais ajuda e outros não estão a ter tanto. E temos mais portugueses a sair do país, porque já temos portugueses a roubar, por exemplo, latas de atum no supermercado, porque o dinheiro não chega para tudo. Infelizmente, eu acho que as primeiras pessoas a roubarem latas de atum são as mesmas pessoas que já o faziam no passado, mais os imigrantes que chegaram. Alguns. Porque nós não estamos a receber bem os imigrantes e devíamos recebê-los melhor. Devíamos integrá-los. Ainda por cima, precisamos deles. É excelente ter pessoas mais novas e diferentes. Excelente. O salário mínimo não tem nada a ver com a guerra. Sim, mas eu acabo por lhe dizer isto porque eu não estou a falar de uma realidade de Instagram. Eu estou a falar de uma realidade porque eu ajudo pessoas de rua e faço parte dessas ajudas. Andréia, e cada vez temos mais portugueses na rua porque, por exemplo... Eu acho que nós vivemos uma sociedade muito imperfeita, mas quando temos 5% de desemprego, isso não me parece uma coisa catastrófica. Assim, ganhamos mal? Mal. Somos ricos? Não. Alguma vez fomos? Não. A única vez que fomos ricos foi quando o país foi uma potência colonial e recebia aquilo que não produzia. Infelizmente.
deixa-me só... Eu vi uma imagem há pouco tempo em Dublin, na Irlanda. Uma fila de 500 pessoas, 500, para ver uma casa que tinha sido colocada no mercado para arrendar. Um T1. A fila para visitar o apartamento demorava horas. Não demorava, porque ficou logo o segundo. Mas juntaram-se 500 pessoas, uma fila de 500 pessoas, para tentar alugar um apartamento Zeca. O problema não é só aqui. Esta minha filha que emigrou para a Alemanha, emigrou mesmo, há um mês e meio, conseguiu arranjar esta semana um alojamento a partir de 1 de dezembro, em que vai partilhar a casa de banho com várias outras pessoas. Não há alojamento em Berlim. O salário médio é melhor? É. Não há casas na mesma, independentemente do dinheiro. Portanto, Andreia, percebo que haja angústia, eu próprio sinto-a, de uma forma muito severa mesmo. Estou muito apreensivo em relação ao que está a acontecer na Europa e no mundo. Tenho muito medo mesmo, em relação à guerra, porque não vejo uma solução óbvia para satisfazer as partes. Ainda assim, e se calhar até por isso, eu acho que a insatisfação dos mais jovens é extraordinária. Se houve um momento em que as empresas não sabiam lidar com a geração X, Y e Z, já aprenderam. Aprenderam, por exemplo, que não basta oferecer melhor salário. É verdade ou mentira? É verdade. As condições Eu também conheço são muita importantes. gente desta geração, muita gente, que recusa ofertas de trabalho porque não querem ficar reféns da empresa. Porque, não, eu não trabalho ao fim de semana. Ao fim de semana eu vou beber copos com os meus amigos, jantar com a minha família e passear não sei aonde, ou vou fazer piscinas. Ou em cinema, ou outra coisa qualquer. Fazer qualquer coisa. E, portanto, não, se é para trabalhar ao fim de semana, não conte comigo. E as empresas estão a mudar isto. Estão a mudar aquilo que oferecem. Não é só um salário, é outro tipo de condições. Como tudo na vida, umas coisas puxam as outras. O enquadramento e o N. O N e o enquadramento. Há uma dinâmica entre os dois. Eles só coexistem, os dois. Zé, temos ainda um tempo só para uma última pergunta e porque esta jovem, cujo nome eu não sei, mas peço que te apresentes, que já está a aguardar há algum tempo. Obrigada, Andreia, pelas tuas intervenções. Muito obrigada mesmo. Meu nome é Ana e... Ana? E você estava falando em relação à guerra, como que a gente poderia ajudar desse lado, não estando lá. E, assim, eu penso que seria nos mantendo bem informados. Só que a minha pergunta, que eu estava esperando há um tempo, é como nós, assim, meros mortais, que não somos jornalistas, por exemplo, se mantém informado diante desse tanto de informação que a gente recebe de todos os lados. Você teria alguma dica, assim, para a gente conseguir ter essas informações verdadeiras e acompanhar tudo que acontece no mundo? Porque, né, Portugal, no meu caso, o Brasil, é muitas informações, muita coisa. Eu sei. E muitas lutas para a gente participar, né? Ana, não tenho uma resposta simples para isso, curiosamente. Porquê? Porque quando o modelo de comunicação existia, como eu descrevi há bocado, com os média tradicionais, as coisas estavam estruturadas de uma determinada maneira. E havia uma característica interessante, que era as pessoas procuravam as notícias. Quando alguém ia comprar um jornal, estava à procura das notícias. Certo? Hoje em dia, as notícias são mais difíceis de identificar como notícias. Há algumas que são disfarçadas notícias. E não são as pessoas que vão procurá-las, são elas que vão ao encontro das pessoas. Isso torna tudo muito mais caótico. Mas eu acho que a melhor maneira de ajudar é estarmos... A melhor maneira de cada um de nós ajudar sem gastar dinheiro nenhum. Além de tudo o resto que se possa fazer, é estarmos o melhor informados possível sobre o que verdadeiramente está a acontecer. E não achar que isto resolve-se.
Sim. Quantos é que morreram hoje? Essa normalização da violência da guerra acho que é perigosa, muito perigosa. Acho que nós vamos viver tempos difíceis e eu espero que tenhamos a coragem de os viver para não ter que viver tempos ainda mais difíceis caso não o façamos. Não sei se estou a ser claro. Eu acho que por muito longe que esteja ou que pareça a guerra da Ucrânia, aqui do outro lado da Europa, isso pode mudar de um momento para o outro. Pode mudar de um momento para o outro. A posição estratégica de Portugal, do ponto de vista militar, é uma posição interessante e muito frágil. Eu não quero diabolizar a Rússia, não é isso. Tenho muita pena que esteja a acontecer o que está a acontecer. Mas eu não quero viver mesmo num mundo com os valores do Putin e dos amigos do Putin e do Kremlin. Não quero. Não permito que os meus filhos vivam num mundo desses. Eu acho que nós vamos ter que passar por sacrifícios para podermos não viver num mundo desses. Se não aceitarmos alguns dos sacrifícios que vamos ter pela frente, nós vamos acabar, muito provavelmente, a viver num mundo desses. E aí é muito pior. Eu não quero isso. Eu não quero isso para os meus filhos mesmo. Portanto, eu acho que a melhor maneira é estarmos informados. Porque isso ajuda-nos a estar do lado certo da coisa. A perceber o que é que está certo e o que é que está errado. Dá-nos confiança. Inspira-nos. Claro que o custo de vida está dramático. Claro que o problema da energia vai ser catastrófico. Mas nada é tão catastrófico como montar uma tenda de campismo na tua sala de estar. Não é? Não sei o que mais vos posso dizer. Uma última questão, muito rápido. Já estamos aqui todos. Não quero demorar muito. Primeiro, obrigada por estar aqui. O meu nome é Fátima Caiado. A minha questão exatamente vai relativamente à situação atual, a Rússia, guerra com a Ucrânia, e um exemplo que me passou pela cabeça que nós vivemos, que foi a invasão de Timor, e como é que a rádio, sobretudo a rádio, mobilizou milhares de pessoas, até utilizando também a música do Luís Represas e tudo isso. Havia ali um hino, não é, que todos cantávamos. Houve um cordão humano que se fez por toda a Europa, milhares de pessoas deram as mãos, e aquilo que me faz agora confusão é que as próprias redes sociais parece que estão no mundo exato da Disney, pronto, está tudo no mundo da Disney, e ninguém se está realmente a unir para sancionar moralmente aquilo que está a acontecer na Ucrânia. Não é a única guerra que existe, infelizmente, não é o único problema que existe, mas é aquela que é mais óbvia e mais violenta. Portanto, aqui a questão também, um bocadinho ainda em contra aquilo que a Andreia estava a falar, que eu acho que é importante, como é que nós, como indivíduos, através das redes sociais, podemos fazer alguma coisa por aquilo que está a acontecer. Eu acho que é sobretudo um exercício de empenho e contenção. Empenho em tentar perceber verdadeiramente o que está a acontecer, porque aquilo que eu estou a ver é uma tendência para a banalização da guerra. Isso é um erro tremendo, porque depois da banalização significa que a valorização da vida é diferente, o sofrimento também é valorizado de forma diferente, e isso vai nos levar a acabar a defender os nossos egoístas interesses, que são muito legítimos, com certeza, mas que nos podem toldar da coisa mais importante. Portanto, eu acho que é preciso um commitment, um empenho forte de cada um. E depois, acho que a contenção no sentido de evitar opinar fácil e ligeiramente sobre as coisas. Isto é impossível. As pessoas têm todas as opiniões sobre tudo hoje em dia. Mas mais do que tudo, Zé, não sei se concordas, mais do que a opinião imediata, fácil, sem reflexão e sem ponderar sobre a complexidade de todas as situações,
o colocar as opiniões ou fomentar que elas proliferem de uma forma dicotómica. E quanto mais extremada, e é isso que todos acabamos depois por ter tendência a fazer. Não, mas é aquilo que o toda sim a e o gente... não, o preto e o branco. Por uma razão muito simples. Porque as redes sociais criaram uma dinâmica que exige que as pessoas tenham opinião. As pessoas sentem que se não tiverem opinião, não são ouvidas. Não têm voz. Pois. E não se portanto, validam. têm opinião muito facilmente. Assim, o sistema empurra as pessoas a terem opinião. E quando alguém tem uma opinião, de uma forma muito rápida, geralmente é pouco sustentada. Claro. Depois é mal expressa. E isso inflama e desencadeia lei de Newton. É como as compras por Não, impulso. é a primeira lei de Newton, não é? Que é todas as forças exercem uma força no sentido contrário, simétrica, não é? Portanto, isto quando se fala de opiniões, está visto o que é que vai acontecer, não é? É a extremização, é o extremo, é a radicalização do discurso e tudo isso é mau. Queria só também pontuar uma coisa que tu disseste, já não é a primeira vez. E acho que nós pensamos muito pouco sobre isto e isto é mesmo uma chamada muito grande de atenção que o Zé Alberto fez, que é a banalidade do mal. Houve uma filósofa chamada Hannah Arendt que falou sobre isto num julgamento de Nuremberg, a propósito das atrocidades. Da banalidade do mal. Exatamente. E do perigo que é a banalidade do mal. E naquela altura não havia redes sociais, não havia o Facebook, não havia o Instagram, não havia o TikTok. E hoje em dia é tão fácil. Aliás, é muito fácil. Se fosse, todos nós, eu já fiz esta reflexão, que é o início da guerra e o choque, os números dos mortos, as atrocidades. E hoje em dia já... Alguém fica com o mesmo sentimento com que ficava quando ouvia no início as primeiras notícias na televisão com o número de mortes? Não, eu acho que há muita gente que fica... mas de facto estamos a correr esse risco. Faz parte da dinâmica das coisas, não é? As coisas que se repetem... Tornam-se banais. Tornam-se mais normais, não é? Sim, mas a normalidade é uma coisa, a banalidade é outra. Sim, ou seja, eu fiquei em absoluta... Ontem aconteceram tantas coisas importantes sobre a guerra. Ontem foram descobertas mais 1.500 campas em Mariupol. A empresa de satélites que esteve a tentar identificar aquilo, identificou entre maio e agora 4.500 campas. São mais 4.500 são valas comuns. Não são valas são comuns, mesmo são campas. campas. Okay. Mas isto não estava identificado em lado nenhum. Ninguém faz ideia quem são aquelas pessoas. Ninguém faz ideia. Foram identificadas ontem 36 instalações, edifícios, que eram escolas, centros de saúde, o apartamento de uma pessoa, a casa de outra, que foram usadas como câmaras de tortura. 36. O que significa que há um comportamento generalizado que tem a ver com violações, assassínios, tortura, matar por pura diversão. No Instagram não passou um vídeo absolutamente dramático, que não passou em televisão nenhuma, porque senão que foi a castração de um prisioneiro ucraniano. Não é pela castração em si, que já é um exercício absolutamente dramático. É pelas gargalhadas de quem o está a fazer. Está bem? Eu não quero viver num mundo destes. Não quero. Não quero. Eu não posso fazer nada que permita que isto triunfe. Não posso. Como é que eu posso ser pai e permitir que isto triunfe? Não posso. Não quero. Recuso-me. Portanto, pelo amor de Deus, não banalizem. Por mais difícil que seja. Temos alguém... E ainda queres colocar a tua questão, querida? A chocar-te com...
Ok. Seria também um risco eu dizer que todos nós já, não é? Seria uma generalidade e que é outro risco de formar opiniões é ir pelas generalidades. Obrigada, minha querida. Então, e será que a banalidade do mal não se dá a um colapso de valores na nossa sociedade, mesmo que este colapso não seja tão evidente? Eu acho que a banalidade do mal é sobretudo um colapso de uma sociedade com a qual eu não me identifico. Eu acho que é o colapso da sociedade russa. Infelizmente. Quer dizer, os autores da violência estão mais ou menos bem identificados. Os autores das violações, dos homicídios, das torturas, que não defendem a liberdade de expressão, que só toleram manifestações se elas forem favoráveis à opinião do líder, que... Vocês sabem quem é que foi os prémios Nobel da Paz do ano passado? Não o deste ano, do ano passado. Já ninguém se lembra, não é? Nós temos memória muito curta. De peixe? Não é a memória de peixe dourado mesmo. Não é peixe palhaço. Isso é o Nero. Foram dois jornalistas, uma jornalista filipina e um jornalista russo. Esse jornalista russo, é engraçado como o Comitê Nobel acertou, é? 3 meses antes da guerra, entregou o Prémio Nobel da Paz a um jornalista russo. Eu acho que há muitas instituições que funcionam muito bem e que veem muito melhor os problemas do que a generalidade das pessoas. É por isso que elas existem. Esse jornalista não está a viver na Rússia. E ele doou o dinheiro à Ucrânia. Quase meio milhão de euros. Quer dizer, não é muito. Quer dizer, para uma pessoa só é algum dinheiro, para um país não é nada, como é evidente. Mas, e o jornal que ele publicava e o site que dirigia online também não existe. Não existe porquê? Porque ele não dizia as coisas que a liderança quer e permite. E eu acho que quando nós somos intransigentes a este nível, acho que isso é muito claro sobre de que lado é que está o certo e o errado. Mesmo que do lado certo nem tudo esteja certo. Porque acho que do lado certo nem tudo está certo, é verdade. Mas e do lado errado também há algumas coisas certas. Mas que isso não nos confunda em relação ao essencial. E eu não quero viver num mundo com aqueles valores. Não quero. Mas quando se trata de formar opiniões muito rápidas, uma boa forma de as não formar de forma muito rápida, passa a redundância, é exatamente ter essa noção que o lado certo não está 100% certo e que o lado errado não está 100% errado e que ainda assim devemos ter sentido crítico, refletir para perceber qual é para nós e para o futuro que nós queremos e para a nossa vida o lado que queremos, não é? E que queremos defender e queremos apoiar. Na história do Star Wars, que eu acho que uma grande parte de vocês conhece, é sente, tu vais perceber. Tu vais perceber, sente. Deixa sentir. Tu vais perceber. Não é? Não penses. Faz. Não é? É uma mensagem engraçada, muito simples e muito esotérica. É o Kino, é o Ki do Panda. Sim. Eu, Zé, muito obrigada. Eu já sei, vejo que pela audiência que a fome começa, claro, evidente. Começa a impor-se. Queria agradecer a todos os que contribuíram com as vossas questões, porque fomentaram aqui a riqueza das reflexões e da comunicação do nosso convidado. Gostaria agora, em nome do ISEC Lisboa, de
oferecer um pequeno detalhe e uma recordação desta primeira vinda, de muitas, espero, Zé, a esta casa que terá sempre as portas abertas para ti. Em nome da direção do ISEC Lisboa, um pequeno detalhe, uma pequena lembrança. Apesar. A cultura é assim. E a sapiência... É suposto abrir aqui ou não? É suposto abrir? Como quiseres. Muito obrigado. Se quiseres abrir... Meu Deus. Isto pode correr mal, agora eu vou abrir isto à frente de toda a gente. Isto é aqui. Ora, muito bem. No fundo é isto. Dá cá, dá cá, dá cá. Isto pode ler-se como os dicionários, não é? Não temos que ler tudo de uma vez, pode ler-se como nos dicionários. Ou as enciclopédias. Muito obrigado. Nada. Obrigado. Zé, uma pequena outra lembrança daqui do nosso branding. Olha, vou utilizar, sim. Vou utilizar assim. Sejamos práticos, não é? Exatamente. Uma garrafinha de água. Muito bem. Muito obrigado. Agradeço a todos. Obrigado. Agradeço, ainda antes de finalizar, antes de irmos todos embora, fica um agradecimento especial a toda a equipa diversa e grande e composta que esteve aqui hoje a ajudar antes, durante e agora depois, a que realizássemos a primeira edição das Job Talks ISEC Lisboa e, em especial, um forte agradecimento à professora Selma Rocha e aos seus alunos do 2º ano do curso técnico de comunicação que amavelmente se ofereceram para prestar apoio neste evento e que foram e são e estão a ser um exemplo de profissionalismo. Aos estudantes do ISEC Lisboa, para quem este evento foi realizado e, acima de tudo, é para vocês, espero encontrar-vos aqui no próximo evento. Obrigada pela vossa participação e por ainda estarem aqui a estas horas. Muito obrigada a todos.